E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje trazendo esse vídeo pra vocês aí, o vídeo vai ficar só no aquário, tá pessoal? Hoje não vou aparecer, porque infelizmente tive que fazer uma operação bem simples, viram? Não precisa se preocupar. Operei a mão mesmo, a mão direita. Tinha um pequeno nódulo, uma tumoração bem tranquilinha assim, embaixo na base do dedo indicador. Eu acho que foi de puxar muito peso, musculação desde os 14 anos, né? Acabou que machucou, mas uma coisinha de nada, assim, bem tranquilo. Semana que vem eu devo estar novo de novo. E aí, claro que eu poderia gravar, não tem nada a ver não gravar por causa por causa da mão que tá operada ali. Mas é que o aquário tá sujo e eu não pude fazer a manutenção no aquário, tá com alga e tal. Eu, quem acompanhou o vídeo anterior pôde notar que eu mediquei o aquário, então desequilibrou um pouquinho, deu um pouco de alga e tal. Eu preciso fazer manutenção. E aí com essa mão aqui não vai dar, então eu vou adiar manutenção pro domingo que vem, sem ser esse agora da eleição, o outro. Então esse vídeo aqui dessa semana e talvez da outra ainda não apareça a minha ilustre pessoa, mas vai aparecer o que interessa muito mais, que é o aquário, são os peixes, né? Acho que você se interessa muito mais nos peixes no aquário do que olhar para meu belo rosto aqui. Então, pessoal, hoje o tema vai ir muito na linha do tema do vídeo anterior, mas eu queria escrafunchar aí, como diz o interior, eu queria explorar um pouco mais a fundo nesse tema aí. Deixa a moto passar. Deixa essa máquina de surdina estourada passar. Pronto, passou. E eu queria um pouco mais a fundo nesse tema aí, que é quando a gente quer montar um aquário amazônico, o que vem à cabeça? O que a gente pensa? O tipo de peixe? Qual peixe que a gente pensa? Eu não sei vocês, mas é meio que padrão na minha cabeça que venha peixe neon, que venha caradisco, que venha até coridora, tá? Que venha, dependendo do pessoal do Jum, vão falar outros aí. Mas tô falando desses padrõezinhos, assim, coloridinhos e formatos e tal, mais tradicionais. E com certeza, pelo menos é o meu ponto de vista, com certeza que é o acarabandeira. O acarabandeira não tem uma ração, assim, para peixes amazônicos e tal, que não esteja um acarabandeira ou um acaradisco. É padrão, a acarabandeira é a cara de peixe amazônico. Não tem outra. E a gente olha para o carabandeira, lembra amazônico. É batata. E obviamente que eu, no início da montagem desse aquário, e eu já tive experiência inclusive com o carabandeira, inclusive consegui procriar eles em aquário. E evidentemente que eu ia querer ter uma carabandeira também. Tá aí ela passando aí, a nossa amiga Antônia, a carabandeira nossa aí. E assim eu fiz. Só que eu já sabia, eu já tinha experiência com a carabandeira, que não tendo um cardume, não tendo um aquário realmente grande, e grande eu digo pelo menos aí uns 300 litros, tá? É pequeno espaço para o carabandeira. É pequeno até para o caradisco, mas dá para ter. Dá para ter. Esse aquário tem 160 litros, se eu preferir que ele fosse mais comprido, ele tem 1,20 m de comprimento. Então eles têm bastante espaço para nadar aí. E eu tive a felicidade de que eles distribuem perfeitamente a agressividade entre eles três aí. Antes havia o rolo, né? Infelizmente a Antônia machucou muito o rolo, ele acabou desenvolvendo dactilogirus e morreu. Mas mesmo esses três discos que sobraram, distribuem bem a agressividade entre eles. Mais na hora de comer, principalmente. E tá tudo bem. E eles não se machucam e tá tudo ok. A não ser que algum deles resolvam desovar, aí eu tô lascado. Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer, se a harmonia vai continuar. Mas, falando do acarabandeira, né? O acarabandeira, ele é mais agressivo que o acaradisco. Ele ataca mais rápido, ele é mais agressivo no ataque. Eu nunca vi, por exemplo, o acaradisco realmente provocando assim buracos no corpo de um outro acaradisco ou de outro peixe, como eu vi a Antônia fazer no rolo, no acaradisco nosso que morreu, né? Blue Snake Skin, acaradisco.
Eu nunca tinha visto, nesse aquário não aconteceu, mas no meu aquário anterior de mais de 10 anos, um disco machucar o outro, segurar pela boca e levar até o chão e fazer sangrar e tal, como eu já vi meus acarás-bandeiras fazendo. É um peixe muito mais agressivo quando ele resolve ser territorialista, no caso do macho ou da fêmea, tanto faz, principalmente macho, mas no caso do macho ou da fêmea, ou quando ele resolve ser agressivo em relação aos ovos, aí no caso da fêmea mesmo, né? Claro que se forma um casal, os dois vão defender o território e os ovos, ok. Mas qual foi a minha ideia? Eu noto que é a ideia de muitas pessoas, e daí o intuito do vídeo, de tentar educar vocês, trazer um pouco de luz, para que não cometa o mesmo erro que eu cometi. Novamente, né? Muito bem intencionado e tal, mas foi um erro. A gente tem que assumir quando a gente comete erro, eu acho muito importante para tentar evitar cometê-lo novamente. Qual foi a minha ideia? Eu vou montar o aquário todo. Eu vou começar pelos peixes menores que vão se ambientar, que vão crescer. Então foi coridora, blá blá blá. Foi neon, os paulistinhas vieram de brinde aí. Não era pra entrar no filme, encantei, coloquei. Eles estão fora de contexto aí, mas se adaptaram, graças a Deus. Ampulárias e tal, ok, rodóstomos. Aí a cara disco. E tava pronto o aquário. Tava ok, aí eu me encantei com a cara-bandeira, eu sou apaixonado por a cara-bandeira também. E aí eu pensei, por que não uma cara-bandeira, não sabia que era fêmea, por que não a cara-bandeira filhotinho, porque os discos já estavam um pouco crescidinhos, e a cara-bandeira dava 1/3 do tamanho dos discos, é muito pequenininho, de longe, lá do sofá eu nem enxergava, inclusive, dentro do aquário, essa cara-bandeira de tão pequenininho. E aí a ideia, como a maioria dos aquaristas iniciantes e intermediários tem, ou às vezes avançado, que quer se enganar, né? Talvez tenha sido o meu caso. E a ideia é, pegam a cara-bandeira, pegam esse peixe agressivo, né? Menorzinho, filhotinho, com todos os outros já estabelecidos no seu território, com tamanho razoável e tal, e coloca ele pequenininho, ele vai se adaptar. Ele vai crescer e vai tudo ficar em paz. Funciona com alguns peixes, funciona com gato, funciona com cachorro, funciona com um monte de coisa. Por que não com a cara-bandeira? Aí é que tá. Pode dar certo? Pode dar certo. Qual a chance de dar certo? É maior a chance de dar certo ou maior a chance de dar errado? É maior a chance de dar errado, infelizmente. Inclusive, é grandiosa, assim, é muito maior a chance de dar errado do que dar certo. Como que seria para dar certo? Você teria de dar a sorte de ser uma cara-bandeira macho e que não fosse territorialista e nunca viesse a ser territorialista. Isso é muito difícil de acontecer, porque é uma espécie territorialista, é uma espécie agressiva, é uma espécie carnívora, é uma espécie caçadora. Esse é o acará-bandeira. O instinto dele agressivo é muito mais agressivo que o do acará-disco, por exemplo. Do acará-disco, eu já vi ele sendo agressivo, formando casal. Eu já consegui também tirar cria de acará-disco em aquário, e faz um bom tempo também. E eu não lembro dele ser agressivo com os outros habitantes do aquário. Não era. Era agressivo com outros acarás disco, e com os outros habitantes do aquário ele tentava manter distância, ele afastava, ameaçava, mas ele não perseguia e não machucava assim, a ponto de... levou o rolo à morte, né? E quase o Ragnar também, que é esse outro acará disco Blue Snake Skin que a gente tem aí. O acará disco eu não vi ele fazendo isso tal qual a acará-bandeira fez. E não é o primeiro, eu já tive a acará-bandeira brabo, assim, só na época eu não notei se a fêmea tava botando, tava desovando ou não. Talvez até fosse o caso, mas eu não vi. Vou entender que era um macho. E muito territorialista, né? Que eu consegui doar para um amigo que tinha aquário, né? E então, fica aqui um alerta. Não tentem arriscar colocar um acará-bandeira. Levem isso para outros peixes também, mas vamos manter no foco do vídeo hoje, que é o acará-bandeira, é a Antônia, que tá aí toda serelepe aí. Eu preferi deixar o vídeo, esse vídeo, não o vídeo anterior, esse vídeo é o semi mais recente. O vídeo que a gente lançou anteriormente, semana passada no canal, é o mais recente, só que ela tava desovando e batendo em todo mundo. Eu quis ficar com essa memória, a última dela aí, que ela tá tranquilinha, numa boa aí, né? Em harmonia com todo mundo. Então, podem levar para peixes agressivos e tal, de outras espécies, mas vamos focar na acará-bandeira hoje. Não tentem ter uma acará-bandeira solo, single, um só, um pet fish.
num aquário comunitário. Dificilmente vai dar certo e vocês vão arrumar problema para vocês. Porque aí não é só questão do animal ficar agressivo, ele fica agressivo, ele machuca outros acaba abrindo porta para infecções oportunistas, fungo, bactéria, parasita, e eles estão na água, eles estão no ambiente fechado, vai espalhar para os outros, vocês vão ter que tratar o aquário inteiro. Pessoal, eu não estou viajando aqui, eu estou relatando o que aconteceu comigo agora, sabe? Se esse aquário que vocês estão vendo aí não tivesse um bom substrato, um substrato poroso, um substrato de qualidade, um substrato com ácidos tânicos, um substrato razoavelmente denso, pelo menos 7 centímetros de profundidade de substrato aí, não tivesse uma boa quantidade de plantas, não tivesse uma boa quantidade de mídia para filtragem, mídia de qualidade, sabe, vidro sinterizado, ao invés de perlon eu uso esponja, não tivesse todo esse arcabouço todo esse monte de elementos aí, né, que joga a favor da filtragem do aquário, do equilíbrio dele, ele não teria mantido o mínimo de equilíbrio. Eu já vou para a terceira aplicação de remédio no aquário inteiro, e quem entende de aquarismo sabe quanto isso é ruim. E ainda assim a amônia tá zerada. Primeiro eu tratei com o Worm Destroyer ou Worm Eliminate, é a mesma coisa, tá? Podem jogar aí na internet, vocês vão saber o que é. Que tem alguns medicamentos na dosagem específica para aquário, tá? Sem inventar moda. E depois utilizei do Praziquantel, aí ele tá na apresentação de Canex composto. Se encontra aí sem nenhuma contraindicação e sem precisar de receita nem nada em qualquer loja veterinária aí, né? E só que eu dosei esses remédios que são pesados e que desequilibram o aquário, tanto que ele deu a alga. Mas felizmente não estragou os parâmetros aí de mononitrito e nitrato, né? E tudo isso porque eu insisti numa coisa que lá no fundo eu já sabia. Não se coloca carabandeira um só, tem que ser de cardume. Que seja 5 carabandeiras, 3, 4, 5. O ideal aí pelo menos um pouco mais. Um peixe barato, né, pessoal? E não é tão difícil de ter assim uma grande litragem quanto a caradisco. Facilmente vocês conseguem ter um aquário aí de 150 litros com uns 12 carabandeiras. Dá pra ter. Uma boa filtragem e tal, sendo só eles, dá pra ter, tranquilo, fazer um aquário amazônico mesmo, assim, água cor de chá, aquele tronco no meio do aquário, sabe, aquelas folhas de castanheira, né, ou amendoeira, dependendo do local do Brasil aí, dá pra ter e fica muito legal, galera, fica muito, muito legal, sabe, de repente umas coridoras até consigo encaixar aí. Já neons, rodócimos, né, e tal, já não tem como. Mesmo peixes grandes aí, se eles formarem casal, eles vão ficar territorialistas, usa as bandeiras, né, e vão atacar. E eles atacam mesmo sendo maior que eles, viu? Só pra avisar. E então, como ter a carabandeira? Ou assim, um cardume só deles, tá? No aquário pra eles mesmo, né? Ou realmente um aquário grande, tá? Um aquário de pelo menos aí uns 300 litros. Aí, mas quero ter junto com a caradisco. Beleza, mas não pode ser muito menor que as bandeiras. E ter um cardume de uns 8 bandeiras, 10 bandeiras pelo menos, para que eles dividam a agressividade entre eles. Vai ser perfeito, assim, garantido? Não vai ser. Por quê? Porque vocês vão ter que ficar sempre atentos. Se formar um casal e se esse casal começar a agredir os outros, vocês têm que separar o casal o quanto antes. Dá um pouco de trabalho. Vocês entenderam? O buraco é mais embaixo, dá trabalho. O problema é eles formarem casal. O problema até não é nem formar o casal. O problema inicial já é antes de formar o casal. É quando a fêmea começa a desovar. A fêmea começou a desovar, já vai dar briga. Se ela formar um casal com um machinho, então, que vai lá fecundar, lascou porque são 2 agora. Aí são 2 batendo todo mundo, arrebentando todo mundo. E eles machucam mesmo, eles matam mesmo. Em questão de um dia, alguém vai estar morto, alguém vai estar machucado. E esse alguém pode desencadear aí um problema pro aquário inteiro, e aí lascou-se a vida toda. Aí é vida dos bichinhos, é remédio, é desequilíbrio do aquário, é estresse pro aquarista, é tudo.
Aí é quando o mundo do aquarista vem abaixo. É isso aí, pessoal. Quem gosta de jacarabandeira, tem um aquário realmente grande. Evitem de ter peixes menorzinhos. A Antônia, não tenho certeza porque eu não vi, né? Mas coincidência ou não, poucos dias antes dela atacar o rolo e atacar o Ragnar, ela surgiu aí um Rodóssimos morto, surgiu um Neon morto e tá o aquário estabilizado, ninguém mais tinha ficado doente. Coincidência ou não, né? Então fica essa ressalva. A carabandeira é legal? É legal. Eu adoro esse peixinho, mas se possível, um aquário só para eles. Não sendo possível, entenda que o aquário tem que ser grande, tem que ter litragem e tem que ter comprimento, para o peixe poder reivindicar o espaço dele e, com alguma sorte, ele não atacar os outros. E mesmo assim, a atenção do aquarista é essencial para localizar qualquer agressão e poder separar o casal quando formar um casal. Beleza, pessoal? Só alertando aí para que não cometa esse mesmo erro que eu cometi aí. E é muito comum, eu vejo aí em fóruns da internet e tal, o pessoal colocando a carabandeira aí, coloca com guppy, embora o pH não tenha nada a ver, coloca com quingio, coloca com cascudo e tal, cascudo até vai lá. O problema é que tem alguns cascudos que também são bem ousados e vão ser territorialistas, e aí pegar uma carabandeira enfesado com cascudo enfesado, alguém vai pra terra do pé junto, né? Então talvez também seja bom de evitar. É vocês pensarem, quanto mais vocês ousarem em misturar espécies, mais atenção tem que ter e infelizmente maior é a possibilidade de dar problemas, e aí vocês têm que estar preparados para enfrentar esses problemas, né? Por exemplo, se você tem recursos limitados, eu não vou ter R$100, R$200 para do nada sair correndo comprar remédio. E eu não tenho remédio. Eu só tenho aqui os remedinhos aí que a gente compra em loja de aquário por R$10, R$20 e eu acho que é remédio. Não, não é. Tá? Só para avisar você que esses remedinhos padrões aí, que eu não vou citar os nomes, aqui deixa água azul, água verde, não sei o que, até funcionam, mas não... Infelizmente não é um remédio especializado mesmo para aquário, é uma coisa já meio ultrapassada. Funciona, inclusive eu uso um que lança a mão disso, mas não só disso. Que aí também tem um antibiótico específico aí na dosagem para aquário, que é o Cera Omnipur, né? Que ele também tem a criflavina, não tem só verde malaquita nem azul de metileno, por exemplo, né? Então tenha isso em mente, se você tem recursos limitados e você não quer ter surpresas desagradáveis e ter que gastar dinheiro com remédio e de repente ter que bolar um aquário quarentena, um aquário hospital e ficar procurando às vezes gente para doar o animal e etc. Ou repor animal que perdeu o bichinho, ou colocar filtragem mais potente, enfim, se você não tem recurso ou não quer essa dor de cabeça, invente menos, né? Eu até acho que eu não inventei tanto, eu inventei um pouco, inventei um pouquinho, mas inventei também, não precisava ter aí uma mocinha, coloquei a mocinha pra acabar com os caramujos, é um exemplo, deu certo? Que bom, poderia não ter dado, com uma outra não deu, as ampulária e mocinha, tá dando certo, show de bola, já acostumou, já adaptou, mas a anterior, por exemplo, não deu. O carabandeira poderia ter dado certo? Poderia ter dado certo. A probabilidade maior é de quê? Que não desse. E o que aconteceu? Não deu. E aí o que aconteceu? Me lasquei. Gastei, perdi bicho, perdi o rolo, infelizmente, quase perdi os outros. Tô tratando o aquário inteiro. E a solução nesse caso, tá? Vamos pra solução? Vamos pra solução pra gente fechar o vídeo. O ideal é sempre estar em algum grupo de aquário da cidade de vocês, né? Ou algum fórum na internet, no Facebook, algum lugar aí que vocês tenham acesso a aquaristas da região de vocês, para que vocês possam oferecer um animal ou para vender, se for um animal de valor mesmo, né? E quando a gente vai vender, às vezes a gente não consegue escolher tanto para onde que vai, ou mesmo para doar, né, para escolher para onde que vai. E foi essa a opção que eu segui, de fazer a doação mesmo.
Busquei o pessoal aqui na região, infelizmente não consegui encontrar, apareceram alguns candidatos, mas com aquários com uma estrutura inferior à do meu, inclusive. Aí complicou, né? Eu não vou fazer o bichinho sair do meu aquário para um aquário pior do que o meu, aí não, né? E outra alternativa bem legal vocês terem, e foi essa que eu utilizei, é vocês terem aí um lojista, um relacionamento bom com o lojista de vocês, ou com os lojistas próximos, né? Por quê? Porque pode muito bem acontecer de vocês não conseguirem dar conta de ter algum animal que vocês o animal não adaptou, ou o animal, talvez o aquário não fosse tão grande quanto deveria, enfim, que foi o caso da Antônia, né, da nossa carabandeira, e vocês vão ter então um recurso aí, a maioria dos lojistas aceitam, de vocês devolverem o animal. Alguns aceitam aí, inclusive onde eu levei, ele fez essa proposta, fica com crédito, pode levar algum produto da loja, no valor dela e tal. Eu não achei necessário, mas ele que foi uma mão na roda, assim, quebrou um galhão pra mim, porque eu já não sabia mais o que fazer com ela. Ela tava no aquário quarentena pra não machucar os outros, mas ela também não tava nada feliz lá, porque, pô, saiu de um aquário plantado bacana, 1,20 m pra um aquário lá de 50 litros. Pô, sacanagem com o bichinho, né? Só ela lá isolada, uma lâmpada que não é específica pra aquário, uma lâmpada só pra iluminar mesmo, assim, né? Pro bicho ter referência dia e noite e tal. E plantadinho e tudo, mas nem se compara esse aquário bonitão aí que a gente montou. Eu tava morrendo de pena dela já. Essa que é a realidade. E esse lojista foi uma mão na roda, ajudou demais e fica aí a dica. Mantenha um relacionamento com grupos de outros aquaristas, né? E fóruns da região de vocês. E também um bom relacionamento com o lojista, é importantíssimo. Eu sei que em época de sites e plataformas de venda online e tal, a gente acaba deixando pra lá, né? E querendo pegar tudo pela internet. Mas é legal a gente consumir alguma coisa, nem que seja o peixe, né? Se não outras coisas, se possível outras coisas, quando for possível aí, né? Pra manter um relacionamento bom com o lojista, porque querendo ou não, é ele que vai ser o nosso braço de apoio aí, nosso suporte na hora que der problema. Se der um problema que vocês têm que resolver da noite pro dia, assim, muito rápido, é o lojista que vai ajudar vocês. Não é o cara lá a mais de 1.000 quilômetros, ele não vai ter como ajudar vocês. Inclusive o lojista vai conhecer vocês talvez pelo nome, vai saber qual peixe, vai poder dar dica e tal, e o cara de longe lá não vai poder fazer isso daí. Ele precisa vender. Por que é mais barato com ele? Porque ele vê na quantidade que ele vende. Então, legal que você economiza, mas acaba que você é só um número para ele, né? Então, tem esses dois tipos possíveis de relacionamento e eu realmente indico que nutram esse tipo de relacionamento com lojistas próximos de vocês para ser bom para todo mundo. E eu agradeço muito esse aí que ajudou a gente agora. É da Água Viva aqui de João Pessoa. E inclusive eu ia filmar quando eu levasse a Antônia pra lá. Mas aconteceu que ele... Eu pensei assim, não vou filmar porque vai que ele acha que não é interessante, vai que os tanques que ele falou que tem lá onde ele vai colocar a Antônia, ele se incomode com aquilo e tal. Ele falou que não tem problema nenhum, que a fiscalização já foi lá, tá tudo ok. E não tem problema nenhum de filmar. No fim, perdi então, né? Podia ter filmado. Mas aí conversei com ele, inclusive, da gente fazer uma filmagem da loja dele e dos tanques. Ele tem tanques de procriação, pra hobby mesmo, né? Pra criar os bichinhos lá no quintal dele também. Um outro espaço bem bacana, os tanques bem elaborados, com plantas e tal, com telinhas para não entrar inseto. Muito legal, pessoal. E é esse tipo de relacionamento que é bacana de ter, né? Não, o aquarista, ele não pode pensar como um dono de um cachorro, de um gato, assim, que ele consegue ser isolado e qualquer problema ele vai no veterinário, resolve tudo e tchau. Não, a gente tem que meio que se unir, porque é mais complexo, né? Exige mais estrutura, exige mais coisas. E que às vezes a gente sozinho não vai dar conta. Por mais bala na agulha que a pessoa tenha, não vai dar conta de tudo, entendeu? De tudo, o tempo todo. Não rola, não dá. A não ser que se dedique 100% a isso, né? Eu tô falando de hobbyistas. Então fica essa dica aí de manter esse relacionamento com o lojista. Foi pra lá que a Antônia foi. E eu fiquei muito feliz de ter levado ela hoje.
a gente não pode ficar bravo com o animal, né? Chateado com o animal. É da natureza do animal, ela fez o que ela tinha que fazer. Ela começou a desovar e alguns chegaram perto, inclusive esse acaradisco aí, Panda Red Map, essa vermelhinha Lagertha, começou a comer os ovinhos dela, pô. A carabandeira ficou desesperada e começou a atacar todo mundo. Queria o quê, né? É do instinto do animal. Totalmente compreensível, a gente não pode ficar zangado com o animal. Fiquei triste também pela Antônia, fiz o máximo que eu pude pra salvar ela também e consegui, felizmente. Embora não tenha conseguido salvar o rolo, né? Menos mal que todos os outros eu consegui aí, tá tudo ok agora. Amanhã vai ser a última aplicação de Praziquantel e domingo talvez eu consiga fazer uma TPA aí com uma mão só. Vamos ver como é que vai ser essa aventura. E aí semana que vem eu conto pra vocês e mostro como é que tá o aquário, talvez depois de alguma manutenção aí. E esse vídeo então encerra aqui, pessoal. Foi mais pra falar pra vocês aí de como que se deu a continuidade aí da história da Antônia, né? Que infelizmente deu problema no nosso aquário aí. E alertar vocês desse problema que pode acontecer com qualquer outro tipo de peixe aí que tenha um instinto mais agressivo e que às vezes a pessoa arrisca na esperança de que não vá dar problema. Por exemplo, cascudos, beta, né? Tem alguns peixinhos que são mais agressivos e que às vezes a pessoa arrisca. Ah, quem sabe se eu pegar pequenininho, quem sabe se for um aquário grande, quem sabe não sei o que. Então fiquem atentos a isso que muitas vezes dá problema sim e é importante estar com os olhos bem abertos para tentar evitar problema maior e pôr tudo a perder, todo o projeto a perder e perder muito tempo e recursos, principalmente vida dos bichinhos. Beleza, pessoal? Então peço perdão por ter alongado tanto o vídeo, mas realmente era importante abrir os olhos da galera aí, ser mais uma voz aí para aos pouquinhos a gente bate um pouco daqui, vocês batem um pouco dali e tal, e quando vê esse tipo de mensagem sendo bem disseminada, o pessoal começa a pensar nesse aspecto de quais tipos de animais levar para dentro do aquário e poder ter o máximo de harmonia possível, o máximo de prazer e alegria dentro do hobby. Certo, pessoal? Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, agora é a hora. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Felizmente está crescendo bastante. Muito em breve novos formatos de vídeos virão aí devido a esse crescimento que nos abriu novas possibilidades dentro da plataforma do YouTube. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!